Abra a tua Bíblia no livro de Números, capítulo 9, texto que eu já preguei algumas vezes, pastor Kleber um dia desse pregou também. Glória a Deus. Números, capítulo 9. Achou? Diga amém. Números fica na Bíblia Sagrada. Amém? Ajudei? Diz assim o verso 15. No dia em que o tabernáculo foi levantado, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho. Desde a tarde até a manhã, a nuvem estava sobre o tabernáculo com uma aparência de fogo. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria e de noite havia o quê? Aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se erguia sobre a tenda, os filhos de Israel partiam no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. Segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo a ordem do Senhor, eles se acampavam. Permaneciam acampados todos os dias em que a nuvem repousava sobre o tabernáculo. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não. Se acontecia de a nuvem deter-se poucos dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem do Senhor, permaneciam acampados, e segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes, a nuvem ficava desde a tarde até pela manhã seguinte. E quando a nuvem se erguia pela manhã, partiam, quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, partiam. Quando a nuvem se detinha sobre o tabernáculo 2 dias, ou um mês, ou um ano, permanecendo sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não partiam, mas erguendo-se ela, partiam. Segundo a ordem do Senhor se acampavam, e segundo a ordem do Senhor partiam. Cumpriam a ordenança do Senhor, como este ordenara por meio de Moisés. Amém? Feche os teus olhos, ó Deus, louvado seja o teu nome. Te agradeço, Senhor, pelas tuas ricas e poderosas bênçãos, pela tua palavra, ela é poderosa, viva e eficaz. Ó Deus, ela e não eu tem o poder de mudar vidas, transformar destinos, orientar, Senhor, pessoas, mudar o rumo da sua vida, se ouvirem, Senhor, a tua palavra. Ó Deus, eu me escondo atrás da cruz de Cristo. Toma este altar que é teu por honra e direito. Ministra sobre nós um pouco mais ainda, em nome de Jesus. Então aplauda a palavra de Deus, querido. Irmãos, serei breve. Este texto aqui nos chama atenção, pois, deixa eu fazer uma sinopse bem rapidinho aqui para você. O povo foi escravo 430 anos no deserto, sim ou não? Estava lá as suas gerações. José entra lá naquela terra, Deus leva ele lá, para que eu salvasse a sua família e toda a sua casa.
E ele permanece por muito tempo, leva Jacó, os seus irmãos, você conhece a história. Então, ele vem as próximas gerações, o povo cresce muito, a dinastia Faraó, ela vai trocando, vai passando de pai para filho ou sobrinho, e aí então os faraós foram desconhecendo quem era José, quem era sua família, como foram importantes para o Egito. E chega um momento que o povo cresce tanto, e esse último faraó, ele então percebe, escraviza o povo, porque ele tinha medo do povo tomar o Egito. E o povo é escravizado, e o povo chora, clama, e então Deus ouve o seu clamor, porque todo aquele que clama, Deus ouve, diga amém. É assim na história da Bíblia Sagrada, irmãos. Então, esse povo, Deus levanta Moisés, os tira do Egito. Nesse momento, Deus então, quando os tira do Egito, você já ouviu essa história, a pastora prega sobre o momento da Páscoa, maravilhoso, eles comem a Páscoa saindo do Egito, e então eles começam a caminhar na terra, em direção à terra prometida, já tendo passado aí, queridos, já tendo passado o Mar Vermelho. Futuramente eles daquém do Jordão, Deus também vai abrir o Jordão para as tribos que iriam atravessar o Jordão, para então de fato entrar na terra que Deus tinha preparado para eles. Mas eu estou aqui no início da caminhada, e então Deus, cada um, irmãos, Deus pelo seu cuidado extremo, Ele estabelece uma direção, porque imagina pessoas altamente suficientes, inteligentes, muitas experientes, poderiam pensar, eu sei para onde é a terra prometida, eu sei qual é a direção, sempre ouvi falar que era para a esquerda, outros poderiam dizer, não, é para a direita, os mais jovens e espertos poderiam dizer, não gente, a gente é jovem, a gente conhece tudo, é para lá, é nessa direção. A quem discordasse, então, eles talvez tivessem as suas opiniões como nós, entretanto, Deus resolve a situação, e Deus diz assim, ei, quem dá a direção da tua vida sou eu, para onde você vai, diga glória a Deus. E é a maior e melhor decisão, irmãos, quando nós nos submetemos à vontade de Deus. E como eu digo sempre, tem uns que têm vontade própria, vão aonde querem, tem outros, como eu e muitos talvez aqui, não adianta escolher e tomar outro caminho que Deus não deixa, vai dar tudo errado, porque não é aí que Deus mandou ir, não é por aí. Quantas vezes eu tentei outros caminhos, Deus fica assim, tá, vou esperar você voltar para onde eu estava mandando você ir. Não, Deus, agora, não, chega um pouco de obra, deixa eu fazer isso aqui, deixa eu cuidar um pouco da minha vida. Deus, tá bom, tá bom. Não adianta cantar, quando as portas todas já estão, não adianta cantar não, vai estar fechado e vai continuar fechada, que não é nessa direção que eu mandei tu ir, rapá. E aí é engraçado que a gente ouve as pessoas dizendo assim, ah pastor, mas eu ouvi Deus falar, irmão, será? Pastor, mas Deus levantou um vaso e falou e usou a palavra, e falou e marchou. Olha, irmão, Satanás usou a palavra com Jesus no Mateus capítulo 4, no deserto. Não foi a palavra? Foi ou não foi? Mas era Deus. Quem era? O diabo. E aí, irmãos, a gente, mas o fulano falou, o profeta falou, foi Deus mesmo quem falou. Porque se Deus falou, Ele vai cumprir, diga glória a Deus. E aí, pior que Obadias diz assim, ó, nós temos soberba em nosso coração. E aí a nossa soberba enganoso é o coração do homem. E aí Provérbios vai falar em vários versículos, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Dele procedem as saídas da vida, as decisões, as coisas mais importantes. E aí, irmãos,
Esse povo então está em direção à terra prometida. Deus coloca, foi já Deus na sua onisciência, na sua onipotência. Deus é maravilhoso, já tinha criado o GPS muito antes. Deus coloca uma nuvem para levar esse povo para a terra prometida. Deus, pelo seu cuidado, estabelece uma direção para esse povo. E irmãos, essa direção não era difícil de ver, era pelo contrário visível, porque de dia tinha aparência de fogo, e à noite a nuvem estava lá. Diga glória a Deus. Não era algo que Deus tinha que traduzir o texto bíblico, traduzir o que se falou em línguas. O que está falando? Eu preciso saber. Não, irmãos, era visível, era fácil. Deus falou: está a nuvem aqui, é seguir, é para seguir. Às vezes a gente fica esperando Deus manifestar em alguém o seu espírito, ou aparecer um anjo, ou ideias mirabolantes para saber a direção, quando Deus está falando de uma maneira simples e direta. E a gente prefere esperar aquele irmão que vem com paletó brilhoso e o sapatinho de matar barata no canto da parede para falar, e a gente não crê, às vezes, no homem ou mulher de Deus que sobe nesse altar, no louvor. Deus está falando contigo, irmão. Povo de dura cerviz, muitas vezes somos. E aí, queridos, Deus então coloca uma nuvem, e é interessante nós observarmos que essa nuvem, ela se mexia, era uma nuvem, e dava direção. O povo seguia aquela nuvem, e aquela nuvem, além de dar direção, os cobria. Diga glória a Deus. Esse é o cuidado de Deus por nós, irmãos. E aí então, o povo está caminhando, e às vezes a nuvem parava. Até você que trabalha demais, que é ligado no 220, que trabalha na obra, que aconselha, que ensina, que admoesta, que senta com pessoas, que ora na madrugada, tem hora que tem que parar, irmão. Tem hora que tem que parar. Diz que a nuvem parava algumas vezes, e às vezes parava um dia, uma semana, um mês, até um ano. Às vezes tem hora de parar também. Diga glória a Deus. Está escrito aqui, não é o que o pastor está dizendo. Segundo a ordem do Senhor, e a gente só para quando fica doente, e aí tem que parar mesmo. Porque quando você para, o povo está caminhando. Quando você para, você tem, vou parar, deixa eu ver aqui, cuidar da minha casa, como é que estão os filhos, deixa eu ver, tem alguém ferido? A gente parou, vamos parar um pouquinho. Não é parar de andar com Cristo, irmãos, não é parar de servir a Cristo, mas tem coisas que você pode abrir mão para ter um tempo com a tua família, com a tua casa. Diga amém. E aí, querido, então, essa nuvem parava também, porque eles estavam, irmãos, no deserto. O deserto não pode, desculpa a expressão, dar mole. No deserto você não pode titubear. No deserto você não pode pular um pé só. No deserto você não pode ficar cantando louvor de olho fechado, porque é guerra. No deserto é deserto, irmão. Eles estavam no deserto. O deserto tinham ladrões especializados em andar no deserto. No deserto, irmãos, tinham animais, bestas, feras. No deserto, irmão, tinham as tempestades. Eles precisavam estar completamente dependentes do Senhor. Não podia cada um tomar a sua decisão. Tinha que ouvir Deus falar. Tinha que ver a direção que Deus queria dar, irmãos. Porque com certeza a direção que a nuvem os levava, Deus estava cuidando e protegendo de tudo isso. E aí a gente vai se dando mal, ou você vai se dando mal porque você quer seguir aonde aponta teu nariz. Ninguém manda no meu nariz, eu vou onde aponta o teu nariz. Irmão, cuidado, você vai quebrar o teu nariz. Então eu quero, primeira coisa, você fazer uma doação hoje, entregar teu nariz para Deus. Não entrega tudo, irmão, só o nariz não. Deus, eu não vou seguir mais o meu nariz.
Tem uns que tem, irmão, um nariz, né? Abençoado, né? Esse nariz é mais do que um GPS. Aleluia. Aí, irmãos, então o povo precisava entender, obedecer a Deus. E, irmãos, eles estavam no deserto e às vezes acontece isso: pastor, Deus me libertou, eu entreguei minha vida para Jesus e agora entrei no deserto. Irmão, mas o deserto é um caminho onde você aprende, não é o teu lugar, mas é um caminho onde você é experimentado, provado para ser aprovado. Diga glória a Deus. O deserto, irmão, é um momento de crescimento. Tem gente que fala: eu estou debaixo de uma liderança, ou eu sou líder, como eu luto, como eu choro. Irmãos, mas isso tudo faz você ficar rígido, você não ficar com seu coração duro, não é isso, mas você ser experimentado, carregar as marcas que vão contar histórias. Irmãos, às vezes o Senhor nos põe no deserto, porque quem pôs esse povo no deserto foi Deus, ou não foi? Às vezes Deus nos põe no deserto, irmãos. Às vezes a vida, ela nos proporciona, Deus permite, a gente entra no deserto. E no deserto, irmãos, você pode ficar confuso, porque tem tempestades, tem uivos dos lobos, dos animais. A noite é escura, irmãos. O deserto pode deixar você confuso, se você não estiver debaixo de direção de Deus e tomou uma decisão errada. Se alguém falar assim: meu amigo, vem por aqui, Deus está sinalizando: não, eu estou com medo, eu não sei para onde eu vou, acho que eu vou para cá. Tu pode morrer, irmãos. Tomou uma decisão errada, pode comprometer o teu futuro, pode comprometer tudo, a tua família. Então você precisa, pastor, como precisa ficar completamente dependente de Deus. O deserto é a dependência, entenda. O deserto não é teu lugar. O deserto Deus não planejou para você ficar aí a vida toda. A minha vida é um deserto. Meu Deus, que deserto. Ei, irmão, não vai sair do deserto não, porque o povo saiu. O que Deus planejou para esse povo, que entrassem na terra que mana leite e mel. Atrasaram essa caminhada por 40 anos, mas entraram pela sua desobediência, atrasaram. E às vezes é assim, a bênção de Deus está pertinho. Como eles saíram do Egito, a caminhada não era para esse tempo todo não, irmãos. E o que eles fizeram? Eles desobedeceram ao Senhor. Coré, Datã e Abirão foram rebeldes. Eles então no livro de Números, Deus manda os espias, voltam. 2 que era Josué e Caleb, disse: ei, é uma terra como Deus prometeu, é verdade, Deus não mente, é uma terra maravilhosa. 8 espias disseram: lá tem gigantes, Deus nos trouxe aqui para matar a gente. Mas 2 confiavam no Senhor. Aqueles 8, sua família, não entraram na terra prometida. Josué entrou, foi líder do povo, e Caleb com 80 anos, disse: Josué, ei, agora é tempo de eu conquistar. E aí Josué: ei, Caleb, você está velho. Caleb disse: não, o Senhor está comigo, vou conquistar tudo que Ele tem para mim. Diga glória a Deus. Porque não há tempo, irmão. Tem a idade que você tiver. Quando Caleb ajuda os seus irmãos a lutar as guerras, ele diz: Josué, eu vou conquistar. Com 80 anos ele vai e conquista tudo que Deus tem para ele. Diga glória a Deus. Oh Deus, louvado seja o teu nome. E então, irmãos, eles estavam aqui nesse deserto. A gente precisa ter essa maturidade. Deus às vezes nos coloca num deserto para que a gente amadureça, para sermos dependentes dEle. Não é para reclamar: eu estou nesse deserto porque aquele irmão fez isso, porque aquela irmã, porque alguém fez isso ou fez aquilo. Não, irmão, se você entende que Deus fala com você diretamente, por isso que muitas vezes, por ser sempre
ter algum cargo, algum papel na igreja, liderança, buscar a Deus. Sim, levantavam pessoas que para nos perseguir até dentro da igreja, mas não teve um tempo que eu comecei a entender que aquela pessoa, Deus estava permitindo para tratar o meu caráter, Deus estava permitindo para aquela pessoa, eu ser tratado e usar aquele irmão. Quantas broncas tomei da minha liderança, e um dia eu entendi, Deus, eu sei, eu tenho um borogodó direto contigo, aquele irmão eu vou orar por ele, porque eu sei que o Senhor está sinalizando que algo vai acontecer. Essa semana, uma pessoa me chamou no WhatsApp de uma igreja, e me conhece, diz: pastor, eu estou seguindo, eu tenho lá a liderança, e pastor, está difícil, porque eu digo, vamos para o monte. Não é assim não, é só fulano que pode marcar. Poxa, vamos evangelizar. Não, espera, não sei o que. Pastor, eu falei assim, olha, você quer crescer, é isso? Você quer crescer, e tem alguém que está impedindo você de crescer. Ela é. E eu disse, entenda, Deus está sinalizando alguma coisa. Não fique chateado com essa pessoa. Ei. Ela é só alguém que Deus está usando para tratar você. Se você tem algo direto com Deus, entenda, Deus está querendo mostrar algo para você. Diga glória a Deus. Ei, irmão, não adianta você ficar com raiva do cara que te xingou no trânsito, ou do teu patrão que é mau, ou te distratou, ou um colega de trabalho que te distratou. Ei, você não olha para eles, deixa ele para lá, e olha, Deus, o que tu quer fazer? Deus, fala comigo. Peraí, Deus, irmão, alguém está te perseguindo, pastor, me xingaram, fui mandado embora, e você estava seguindo a Deus, fiel ao Senhor. Então, irmão, esquece pessoas e coisas, e olha, Deus, peraí, tá, já entendi, aquela pessoa ali, deixa lá, que ela não tem nada a ver. O que tu quer falar ou fazer comigo? O que tu quer, Deus? Porque Deus está sinalizando, algo vai acontecer. Diga glória a Deus. Se você é um servo fiel, um homem de Deus, uma mulher de Deus, você é fiel ao Senhor, coisas ruins acontecem com pessoas boas, sim. Ei, irmão, mas Deus está mostrando que algo grande vem aí. Porque a Bíblia Sagrada, na vida dos homens de Deus, vários deles me mostram que sempre depois de frustrações, perseguições, decepções, vinham coisas grandes. Depois de prisões onde Paulo, onde Pedro estiveram, Deus abria cárceres, Deus causava terremoto, mas elas se abriram. Ninguém pode parar aquilo que Deus tem para a tua vida. Diga glória a Deus. Mas Deus pode parar, porque Deus falou assim, nuvem para, e a nuvem para, e o povo, irmão, não, Deus não está falando mais, mas eu vou continuar. Não, irmão, conselho, para. Deus parou, Deus falou assim, nuvem parou, irmão, então para. Não, eu vou jejuar, vou orar, vou buscar, porque Deus não falou comigo essa semana. Ei, algo vai acontecer, mas espera. Tem um louvor que diz assim, espera só mais um pouquinho, né? Espera só mais um pouquinho. Não estou cantando, é só um pedacinho. Se a bênção está demorando, o quê? Espera. Isso, foi eles. Não fui eu, foram eles. Olha, irmãos, então eles estavam debaixo da vontade de Deus. No deserto, parece que o deserto já não é ruim, coisas mais difíceis vêm. Pastor, eu estava já num deserto financeiro, aí veio um deserto emocional, ao contrário. Pastor, eu estava ali. Olha, irmãos, Deus está sinalizando. Você é fiel, fez tudo certo. Meu filho, não significa que coisas difíceis, ruins não venham, mas espera, Deus está trabalhando, algo grande e poderoso vai acontecer. Jesus estava dizendo para aqueles homens, para os seus discípulos, no texto bíblico, eles estavam dizendo, eu trabalho até agora e meu pai também. Ei, irmão, Deus é trabalhador, Jesus é trabalhador. Para quem? Por quem, Deus? Por nós, irmãos, pela igreja escolhida, eleita. Então Deus está trabalhando por você agora, irmãos. Louvado seja Deus, diga glória a Deus. Então Deus
estabelece essa nuvem para levar o povo. Para levar o povo para a direção que Deus está. O problema é que às vezes a nuvem de Deus está sinalizando: hoje é culto, vá para a igreja. Aí você, eu não vou não, hoje eu vou ficar em casa porque choveu. Ou eu estou triste, não, eu estou amargurado. Já falei com vocês, uma coisa meus pais ensinaram: está triste, vai para a igreja. Está chorando, chora na igreja. Está com dor de barriga, lá na igreja tem banheiro. Oh Jesus, aleluia, diga glória a Deus. Tem ou não tem, irmão? Tem pra caramba. Tá triste, brigou com a esposa, vai para a igreja, os dois se perdoa lá. Tá triste, vai para a igreja, não tem dinheiro de passagem, vai a pé, eu vou te honrar. Ei, tá com algum problema, vai para a igreja. Uma coisa, irmãos, nós aprendemos: a gente vem para a casa de Deus com prazer, porque aqui é o lugar onde Deus fala poderosamente através dos seus profetas. E a Bíblia diz: crede nos profetas e prosperareis. Diga amém. Aplauda o nome do Senhor. Quando a igreja estava em obra, a igreja era ali por um tempo. E aí tinha um plástico preto, estava horrível naquela época, porque estava em obra, irmão, ia ficar bonitão assim. E aí o pastor Kleber, justamente naquela época, entrou na campanha dos sonhos, irmãos. E aí então, foi final de 2016, né? Agosto aproximadamente, 2016. E aí, ele entrou na campanha dos sonhos, o primeiro dia. E eu conheci o pastor Kleber há um tempo, mas ele se preparou pela campanha. Eu acho que ele jejuou 1 mês e meio por aquele primeiro dia, irmão. E ele pregou, mas pregou demais. Mas eu fiquei com raiva dele, eu fiquei chateado com ele, fiquei mesmo. Eu fiquei porque ele descreveu tudo que eu estava vivendo e o que eu precisava viver. Eu falei com ele depois: cara, eu saí chateado contigo. Por quê? Porque Deus te usou. Estava contando a minha história, se mete não. Irmão, porque ele estava cobrando posicionamentos. Deus realiza sonho, mas se posiciona. Ei, Deus quer fazer coisas grandes, mas você não adianta, irmão, botar teu joelho no chão, orar, jejuar, mas tu não se posicionar, irmãos. Tem um monte de religiosos. Eu sei que a igreja está orando pelos montes, glória a Deus. Eu sei que há irmãos que rodam, glória a Deus. Eu também gosto de rodar quando Deus manifesta, irmão. Ei, mas se a gente não se posicionar, é religiosidade. Está jejuando e não se posiciona, está perdendo uma grande oportunidade de comer um x-tudo e tomar uma Coca-Cola, glória a Deus. Jejum, irmão, mas se posiciona, seja crente. Não seja um religioso. Estou 3 dias de jejum, aí no 4º dia briga com a família, xinga no trânsito, chuta o gato que aparecer na frente. Irmão, sai daqui, cachorro. Irmão, jejua, ora, bota teu joelho, mas seja um homem, uma mulher de Deus. Se posiciona, diga glória a Deus. E aí, eu saí chateado naquele dia. Eu saí com a minha cara fechada. Nem falei com ele, não dei nem boa noite, nem a paz do Senhor. É assim, irmão. Quando a gente, às vezes a gente sai do culto, meu Deus, esse culto foi uma bênção. Mas ele vai ser uma bênção, irmão, se você sair feliz. O pastor falou que Deus vai fazer coisas poderosas, amém. Mas esse culto é uma bênção também quando você diz: pastor falou umas verdades, está doendo, mas foi uma bênção, amém. E aí, queridos, Deus é fiel, porque Deus também realizou muitos dos sonhos daquela campanha na nossa família. Diga glória a Deus por isso, amém. Aplauda o nome do Senhor por isso então, irmão. Aí, irmãos, eu vou terminar já. O povo então estava ali no deserto, confiando no Senhor, passando ali, irmãos, tudo que eles podiam passar. Tinha perigos, mas eles estavam com o Senhor, irmãos. Sabe o que me chama a atenção? Quando no texto que Jesus entra no barco, se levanta a tempestade lá no mar da Galileia, lugar que nós tivemos, ao lago de Tiberíades.
O lago de Genezaré, quando levanta a tempestade, Jesus disse para os discípulos, eu preguei isso, quando Jesus entra no barco, Jesus dá uma palavra: passemos para outra margem. Jesus não entrou e disse assim: gente, vamos lá viver uma aventura, se a gente chegar do outro lado, se não, tudo bem, se não chegar, vocês estão comigo no paraíso. Não, Jesus falou assim, é imperativo, é um ponto de exclamação, é o ponto final. Vamos para, não era uma interrogação. Jesus estava dizendo: passemos para outra margem. O dia que você veio aqui à frente, ou nessa igreja ou em outra, está aqui hoje, entregou a tua vida para Jesus, irmão, disse que ia salvar você, a tua casa, a tua família. No percurso, você entra no deserto, você começa a ficar com medo, você começa a duvidar, mas Deus me trouxe aqui hoje, através da sua palavra, para dizer: ei, a palavra que eu te dei lá no início vai se cumprir. Diga glória a Deus. Se Jesus entrou no barco e disse: passemos para outra margem, vai passar para outra margem. Tempestades vêm, mas nós vamos chegar lá, porque Ele está conosco. Diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E então, irmãos, e eu vou terminar e eu vou dizer, tem um texto que de 2 Samuel, capítulo 21. Davi estava, pastor, você vai falar de Davi, eu vou linkar os textos, você vai entender o que Deus está falando. Davi estava tranquilo, irmãos, ali atrás das malhadas, cuidando das ovelhas do seu pai, tocando a sua harpa, só compondo: o Senhor é bom, aleluia, oh Deus é bom, as ovelhinhas estão aqui. Oh glória, que bênção, Deus, Davi adorando a Deus. E aí Deus chama ele para a batalha. Vem aquele Samuel, aquele homem barbudo, que eu não sei de onde ele vem, joga um óleo, derrama um óleo dentro do chifre na cabeça. Desde que Samuel, se eu pego Samuel, imagina o Davi, desde o dia que ele derramou óleo na minha cabeça, só vem luta. Desde o dia que derramou óleo na minha cabeça para ser pastor, na cabeça do pastor Kleber, na tua para ser obreiro, e desde o dia que derramou óleo, se eu pego o pastor Fábio, derramou o óleo na minha cabeça, daí para cá foi só luta. Ei, irmão, diga glória a Deus. Quem recebeu o óleo aí, diga amém. Aí, irmãos, Davi recebe o óleo. E ele então, você sabe, eu vou também resumir essa história. Ele lá mata o Golias. E Saul já estava em decadência. Um capeta lá começa a perturbar Saul. Deus permite. Saul diz assim: traga um músico com 7 características. Outro dia eu prego 7 características de um homem de Deus, de um músico da casa de Deus. Traga ele, tem que ser bom músico, tem que ser um homem sisudo, bom de palavra, tem que ser um homem de guerra. E aí, irmãos, Davi vai, serve o rei na casa dele. Esse rei Saul fica com ciúme de Davi, que Davi começa a entrar nas guerras. E aí então Davi faz aliança com Jonatas, filho de Saul. Saul então fica ainda com mais raiva de Davi. E Saul começa a perseguir Davi. E aí eu chego agora no capítulo 21, onde Davi está correndo. Jonatas avisou ele: olha Davi, meu pai está com muita ira de você, ele vai te matar. Então vá embora, se esconda. Davi então vai para uma cidade chamada Nob. Nob significa lugares altos. Olha, irmão, quer se refugiar, quer se esconder, se esconda debaixo das asas do Senhor. Ei, irmão, quer se esconder, você quer então ter o seu descanso, corre para o Senhor, corre para o teu pai. Não corre da igreja, não corre de Deus, não, corre para a igreja, corre para a presença do Senhor. Diga glória a Deus. Davi então, ele vai para Nob. Nob significa lugares altos, porque no aperto vai para onde o Senhor está. Diga glória a Deus.
E ele chega lá, tem um sacerdote chamado Aimeleque. Aimeleque significa meu irmão é rei. Ei irmão, ei querido, o teu irmão, nós temos um irmão mais velho que nos protege. Já viu o irmão que protege o outro, é mais velho? É Jesus de Nazaré, diga glória a Deus. Ele vai até Aimeleque. Aimeleque significa irmão de um rei, é sacerdote. Davi chega cansado, com fome, e aí ele diz: eu estou com fome, Aimeleque, me ajuda. E aí Aimeleque diz assim: a gente só tem pão sagrado aqui. E aí Davi diz: me dá. Davi então come do pão sagrado. Você está comendo, e eu quero, querido, ainda que não signifique exatamente isso, mas eu quero hoje dizer para você: o pão sagrado é a palavra de Deus que você está comendo, se alimentando nessa noite. Diga amém. Davi então come do pão sagrado, e ele sai dali farto e sai dali armado. Por quê, pastor? Porque ele chegou com fome, desarmado, chegou ali suscetível, chegou ali, sem proteção. E aí ele chega para Aimeleque, além de comer o pão sagrado, ele diz: Aimeleque, eu preciso de uma espada, porque eu sou guerreiro. Aimeleque diz assim: Davi, tem a espada do Golias, aquele que você matou, está guardada aqui. Davi, então me dá essa mesmo. Ei irmão, lá atrás Davi não podia, era um menino, não podia usar a espada do Golias, porque era muito pesada. Mas agora Davi estava experimentado, aquela espada lhe cabia bem. Você chegou na casa de Deus, você chegou na igreja, era um menino cheio de problemas, cheio de traumas, irmãos, não estava experimentado na guerra. Hoje você é um homem, uma mulher de Deus, e vai sair daqui com uma espada pronta para lutar. Diga glória a Deus. Oh Deus. Sim, então Davi pega aquela espada e sai dali de Nob. E aí Saul, então, ali em Nob, tinha um camarada chamado Doeg, que ele estava preso. Saul tinha mandado prender aquele homem, e ele era fofoqueiro. Quando solta, ele então vai até Saul e diz assim: sabe quem teve lá em Nob com Aimeleque? Foi Davi. E sabe o que aconteceu? Aimeleque deu pão e deu espada para Davi. Saul estava com muita raiva. Saul mandou matar toda a descendência, mas Abiatar, que era filho de Aimeleque, esse sacerdote, filho do sacerdote, conseguiu ser salvo. Saul manda matar, destruir a cidade de Nob, e manda matar todos os sacerdotes. Saul já estava em decadência, irmãos. E o que eu quero dizer desse texto? Que no final do capítulo 22, Abiatar se encontra com Davi, conta a história. Nob foi destruída, os meus pais, os sacerdotes que estavam lá, todos mortos. E aí Davi disse assim: Abiatar, deixa eu te dar uma palavra, fica comigo, porque quem procura me matar, te matar, quer matar a mim também, mas fica comigo, porque você está seguro. No capítulo 22, versículo 23, se eu não me engano, o que você está dizendo, querido? Quem quer matar, quis matar a Jesus, é o Satanás, e esse quer matar você também. E aí, irmãos, essas palavras de Davi, o Espírito Santo soprou no meu ouvido: fica comigo, fica com Jesus, porque quem quis matar ele, quer matar você também, mas fica comigo. Jesus estava falando comigo: fica comigo, que você estará seguro. O que Deus está falando, irmãos, através dessa palavra, você pode estar vivendo no deserto, talvez esse momento é o teu momento do deserto, mas o Senhor, além de te dar direção, está dizendo: fica comigo, porque comigo você está seguro. Davi diz para Abiatar: quem quis te matar, quer me matar também. Não é assim? O Satanás não quis matar a Jesus? Pensou que ia sair vitorioso? Jesus ressuscita no terceiro dia. Diga glória a Deus. E aí qual é a raiva dele? Que aqueles que estão com Jesus ele não consegue matar. O ofício dele, completar a obra dele, que é matar, roubar e destruir. João capítulo 10, ele está falando: o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir, e Jesus veio para nos dar vida em abundância. Diga glória a Deus.